Boa noite, meus cidadãos. Falo com vocês esta noite com esperança. Há 18 anos, o evento das armas nucleares mudou o mundo e a guerra. Desde então, a humanidade luta para escapar da destruição em massa na Terra. Em uma época em que ambos os lados têm poder nuclear para destruir a raça humana várias vezes. O mundo comunista e o mundo da livre escolha estão presos em um ciclo vicioso. Cada aumento de tensão gera mais armas. Cada aumento de armas gera mais tensão. Nestes anos, os Estados Unidos e a União Soviética frequentemente se comunicaram com desconfiança e avisos, mas raramente com esperança. Nossos representantes se encontraram no cume e à beira. Eles se reuniram em Washington, Moscou, Genebra e na ONU. Mas muitas vezes esses encontros geraram apenas escuridão e desilusão. Ontem, um raio de luz cortou a escuridão. As negociações em Moscou sobre um tratado para banir testes nucleares foram concluídas. Pela primeira vez, um acordo foi alcançado para controlar a destruição nuclear internacionalmente, meta buscada em 1946. Quando Bernard Baruch apresentou um plano abrangente à ONU, esse plano e muitos outros de desarmamento foram bloqueados por opositores à inspeção internacional. Um banimento de testes nucleares, no entanto, exige inspeção apenas para testes subterrâneos. Esta nação agora possui várias técnicas para detectar testes nucleares de outros países no ar ou debaixo d'água. Pois tais testes produzem sinais claros que nossos instrumentos modernos captam. O tratado assinado ontem, portanto, é limitado e permite testes subterrâneos e proíbe apenas aqueles que podemos monitorar. Não requer controle, inspeção no local, nem organismo internacional. Devemos entender que ele também tem outros limites. Qualquer nação que assinar o tratado poderá se retirar se eventos extraordinários. Comprometerem seu interesse supremo e o direito de autodefesa de nenhuma nação será prejudicado. Nem este tratado significa o fim da ameaça de guerra nuclear. Não vai reduzir o arsenal nuclear. Não vai parar a produção de armas nucleares. Não vai restringir seu uso em tempos de guerra. No entanto, este tratado limitado reduzirá drasticamente os testes nucleares que seriam feitos de outro modo. Proíbe os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética e todos os outros signatários de realizar testes atmosféricos que alarmaram a humanidade. E oferece ao mundo um sinal bem-vindo de esperança. Pois não é um moratório unilateral, mas uma obrigação legal específica e solene. Embora não impeça esta nação de testar subterraneamente ou estar pronta para testes atmosféricos, se necessário, nos dá uma oportunidade concreta de estender sua cobertura a outras nações e depois a outras formas de testes nucleares. Este tratado é em parte fruto da paciência e vigilância do Ocidente.
Deixamos claro, mais recentemente em Berlim e Cuba, nossa profunda determinação de proteger nossa segurança e liberdade contra qualquer forma de agressão. Também deixamos clara a nossa firme determinação de limitar a corrida armamentista. Em 3 administrações, nossos soldados e diplomatas trabalharam juntos para isso, sempre apoiados pela Grã-Bretanha. O primeiro-ministro Macmillan se uniu ao presidente Eisenhower para propor um banimento limitado de testes em 1959 e novamente comigo em 1961 e 1962. Mas a conquista desse objetivo não é uma vitória para um lado. É uma vitória para a humanidade. Não reflete confissões nem pela União Soviética. Reflete simplesmente nosso reconhecimento comum dos perigos em novos testes. Este tratado não é o milênio. Não resolverá todos os conflitos ou fará os comunistas desistirem de suas ambições ou eliminará os perigos da guerra. Não reduzirá nossa necessidade de armas, aliados ou programas de assistência. Mas é um importante primeiro passo, um passo em direção à paz, um passo em direção à ação, um passo longe da guerra. Aqui está o que este passo pode significar para você, seus filhos e seus vizinhos. Primeiro, este tratado pode ser um passo em direção à redução da tensão mundial e áreas mais amplas de acordo. As conversas em Moscou não chegaram a acordo sobre nenhum outro assunto, nem este tratado está condicionado a qualquer outra questão. O subsecretário Harman deixou claro que quaisquer arranjos de não agressão na divisão da Europa exigiriam plena consulta com nossos aliados e total atenção aos seus interesses. Ele também deixou clara a nossa forte preferência por um tratado mais abrangente que proíba todos os testes em qualquer lugar e nossa esperança final por um desarmamento geral e completo. O governo soviético, no entanto, ainda não está disposto a aceitar a inspeção que tais metas exigem. Ninguém pode prever com certeza, portanto, que outro acordo, se houver, pode ser construído sobre as bases deste. Eles poderiam incluir controles sobre a preparação para ataque surpresa ou sobre números e tipos de armamento. Podem haver mais limitações na disseminação de armas nucleares. O ponto importante é que os esforços para buscar novos acordos continuarão. Mas a dificuldade de prever o próximo passo, não há razão para hesitar sobre este passo. Negociações sobre proibição de testes nucleares. Há muito são um símbolo de desacordo leste-oeste. Se este tratado também puder ser um símbolo, se puder simbolizar o fim de uma era e o começo de outra, se ambos os lados puderem, por meio deste tratado, ganhar confiança e experiência em colaboração pacífica, então este tratado curto e simples pode se tornar um marco histórico. Na busca milenar do homem pela paz, as políticas ocidentais há muito foram desenhadas para persuadir a União Soviética a renunciar à agressão, direta ou indireta, para que seu povo e todos possam viver e deixar viver em paz. Os testes ilimitados de novas armas de guerra não podem levar a esse fim. Mas este tratado, se puder ser seguido por mais progresso, pode claramente avançar nessa direção. Não digo que um mundo sem agressão ou ameaças de guerra seria um mundo fácil. Trará novos problemas, novos desafios dos comunistas, novos perigos de relaxar nossa vigilância ou de confundir suas intenções. Mas esses perigos empalidecem em comparação com os da corrida armamentista desenfreada e um curso de colisão rumo à guerra. Desde o início da história, a guerra tem sido a constante companhia da humanidade. Tem sido a regra, não a exceção.
Mesmo uma nação tão jovem e pacífica como a nossa já lutou em 8 guerras e 3 vezes nos últimos 2 anos e meio. Fui obrigado a relatar a você, como presidente, que esta nação e a União Soviética estavam à beira de uma concentração militar direta no Laos, em Berlim e em Cuba. Uma guerra hoje ou amanhã, se levar a uma guerra nuclear, não seria como qualquer guerra na história. Uma troca nuclear em grande escala, durando menos de 60 minutos, com as armas existentes, poderia eliminar mais de 300 milhões de americanos, europeus e russos, além de milhões incalculáveis em outros lugares. E os sobreviventes, como o presidente Khrushchev alertou os chineses comunistas, os sobreviventes invejariam os mortos, pois herdariam um mundo tão devastado por explosões, veneno e fogo que hoje não conseguimos nem conceber. Então, vamos tentar afastar o mundo da guerra. Vamos aproveitar ao máximo esta oportunidade e cada oportunidade para reduzir a tensão, desacelerar a perigosa corrida armamentista nuclear e conter a queda do mundo rumo à aniquilação final. Em segundo lugar, este tratado pode ser um passo para libertar o mundo dos medos e perigos da chuva radioativa. Nossos próprios testes atmosféricos do ano passado foram realizados em condições que restringiram tal queda ao mínimo absoluto. Mas ao longo dos anos, o número e o rendimento das armas testadas aumentaram rapidamente e os perigos radioativos também. Testes contínuos e restritos pelas potências nucleares, que em breve serão acompanhadas por outras nações menos habilidosas, em limitar a poluição, vão contaminar cada vez mais o ar que todos nós devemos respirar. Mesmo assim, o número de crianças e netos com câncer nos ossos, leucemia no sangue ou veneno nos pulmões pode parecer estatisticamente pequeno para alguns em comparação com riscos naturais à saúde. Mas isso não é um risco natural à saúde e não é uma questão estatística. A perda de até uma vida humana ou a malformação de um único bebê, que pode nascer muito tempo depois que todos nós partirmos, deve ser uma preocupação para todos nós. Nossos filhos e netos não são meras estatísticas às quais podemos ser indiferentes. Nem isso afeta apenas as potências nucleares. Esses testes afetam o ar de todos os homens em todas as nações, os comprometidos e os não comprometidos, sem seu conhecimento e sem seu consentimento. É por isso que a continuidade dos testes atmosféricos faz com que muitos países vejam todas as potências nucleares como igualmente malignas. E podemos esperar que sua prevenção permita que esses países vejam o mundo mais claramente, enquanto permite que todos respirem mais facilmente. Em terceiro lugar, este tratado pode ser um passo para impedir a proliferação de armas nucleares para nações que não as possuem atualmente. Nos próximos anos, além das 4 potências nucleares atuais, um número pequeno, mas significativo, de nações terá recursos intelectuais, físicos e financeiros para produzir tanto armas nucleares quanto os meios de entregá-las. Com o tempo, estima-se que muitas outras nações terão essa capacidade ou outras formas de obter ogivas nucleares, assim como mísseis podem ser comprados comercialmente hoje. Peço que você pare e pense por um momento o que significaria ter armas nucleares em tantas mãos, nas mãos de países grandes e pequenos, estáveis e instáveis, responsáveis e irresponsáveis, espalhados pelo mundo. Não haveria descanso para ninguém então sem estabilidade,
sem segurança real e sem chance de desarmamento efetivo. Haveria apenas uma chance aumentada de guerra acidental e uma necessidade crescente de que as grandes potências se envolvessem no que de outra forma seria um conflito local. Se apenas uma bomba termonuclear fosse lançada em qualquer cidade americana, russa ou outra, seja por acidente ou intenção, por um louco ou por um inimigo, por uma grande nação ou por uma pequena, de qualquer canto do mundo, aquela bomba poderia liberar mais poder destrutivo sobre os habitantes daquela cidade indefesa do que todas as bombas lançadas na Segunda Guerra Mundial. Nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, nem o Reino Unido, nem a França podem esperar por esse dia com tranquilidade. Temos uma grande obrigação. Todas as 4 potências nucleares têm uma grande obrigação de usar o tempo que resta para impedir a proliferação de armas nucleares, para persuadir outros países a não testar, transferir, adquirir, possuir ou produzir tais armas. Este tratado pode ser a cunha inicial nessa campanha. Ele prevê que nenhuma das partes ajudará outras nações a testar no ambiente proibido. Isso abre a porta para novos acordos sobre o controle de armas nucleares. E está aberto a todas as nações para assinar, pois é do interesse de todas. E já ouvimos de vários países que desejam se juntar a nós rapidamente. Quarto e finalmente, este tratado pode limitar a corrida armamentista nuclear de formas que, em balanço, fortalecerão a segurança da nossa nação, muito mais do que a continuidade de testes irrestritos. Pois no mundo de hoje, a segurança de uma nação não aumenta sempre com o aumento de armas quando seu adversário faz o mesmo. E a competição ilimitada em testes e desenvolvimento de novos tipos de armas nucleares destrutivas não tornará o mundo mais seguro para nenhum dos lados. Sob este tratado limitado, por outro lado, os testes de outras nações nunca poderiam ser suficientes para compensar a capacidade de nossas forças estratégicas de deter ou sobreviver a um ataque nuclear e penetrar e destruir o território de um agressor. Temos, e sob este tratado continuaremos a ter, a força nuclear que precisamos. É verdade que os soviéticos testaram armas nucleares com um rendimento maior do que pensávamos ser necessário. Mas a bomba de 100 megatoneladas da qual falaram há 2 anos não muda e não mudará o equilíbrio de poder estratégico. Os Estados Unidos escolheram deliberadamente se concentrar em armas mais móveis e eficientes com rendimento menor, mas totalmente suficiente. E nossa segurança, portanto, não é prejudicada pelo tratado que estou discutindo. É também verdade, como o Sr. Khrushchev concordaria, que as nações não podem se dar ao luxo de confiar apenas na boa-fé de seus adversários. Portanto, não ignoramos o risco de violação secreta. Atualmente, há uma possibilidade de que, longe no espaço exterior, centenas de milhares e milhões de milhas da Terra, testes ilegais possam passar despercebidos. Mas já temos a capacidade de construir um sistema de observação que tornaria tais testes quase impossíveis de ocultar. E podemos decidir a qualquer momento se tal sistema é necessário à luz do risco limitado para nós e da recompensa limitada para outros, de violações tentadas a essa distância. Pois quaisquer testes que possam ser realizados tão longe no espaço que não podem ser realizados mais facilmente e eficientemente e legalmente no subsolo, seriam necessariamente de tal magnitude que seriam extremamente difíceis de ocultar.
Podemos também empregar novos dispositivos para verificar os testes de armas menores na faixa inferior. Qualquer violação, além disso, envolvia, junto com o risco de detecção, o fim do tratado e as consequências globais para o violador. Violações secretas são possíveis e preparações secretas para uma retirada repentina são possíveis. E assim, nossa própria vigilância e força devem ser mantidas enquanto permanecemos prontos para nos retirar e retomar todas as formas de teste, se necessário. Mas seria um erro assumir que este tratado será rapidamente quebrado. Os ganhos de testes ilegais são obviamente pequenos em comparação com seu custo e o risco de descoberta. E as nações que assinaram e assinarão este tratado preferem, em meu julgamento, a ele, em vez de testes irrestritos como questão de seu próprio interesse, pois essas nações também, e todas as nações, temos interesse em limitar a corrida armamentista, em conter a proliferação de armas nucleares e em respirar ar que não seja radioativo. Embora possa ser teoricamente possível demonstrar o risco inerente a qualquer tratado, e tais riscos neste tratado sejam pequenos, o risco muito maior para a nossa segurança são os riscos de testes restritos. O risco de uma corrida armamentista nuclear, o risco de novas potências nucleares, poluição nuclear e guerra nuclear. Este tratado de teste limitado em nosso mais cuidadoso julgamento é muito mais seguro para os Estados Unidos do que uma corrida armamentista nuclear ilimitada. Por todas essas razões, estou esperançoso de que esta nação aprovará corretamente o Tratado de Proibição de Testes Limitados. Haverá, é claro, debate no país e no Senado. A Constituição sabiamente exige o conselho e consentimento do Senado para todos os tratados, e essa consulta já começou. Tudo isso é como deve ser. Um documento que pode marcar uma oportunidade histórica e construtiva para o mundo merece um debate histórico e construtivo. É minha esperança que todos vocês participem desse debate, pois este tratado é para todos nós. É particularmente para nossos filhos e netos, e eles não têm lobby aqui em Washington. Este debate envolverá especialistas militares, científicos e políticos, mas não deve ser deixado apenas a eles. O direito e a responsabilidade são seus, se formos abrir novas portas para a paz, se formos ver esta rara oportunidade de progresso, se formos tão ousados e visionários no controle de armas como fomos em sua invenção, então vamos agora mostrar ao mundo, deste lado da parede e do outro, que uma América forte também defende a paz. Não há motivo para complacência. Aprendemos em tempos passados que o espírito de um momento ou lugar pode desaparecer no seguinte. Fomos decepcionados mais de uma vez e não temos ilusões agora de que há atalhos no caminho para a paz. Em muitos pontos ao redor do globo, os comunistas continuam seus esforços para explorar fraquezas e pobreza. Sua concentração de armas nucleares e convencionais ainda deve ser dissuadida. O familiar conflito entre escolha e coerção, os lugares familiares de perigo e conflito ainda estão lá, em Cuba, no Sudeste Asiático, em Berlim e ao redor do globo, exigindo toda a força e vigilância que podemos reunir. Nada poderia prejudicar mais nossa causa do que se nós e nossos aliados acreditássemos que a paz já foi alcançada e que nossa força e unidade não eram mais necessárias. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, o caminho da paz pode estar aberto. Ninguém pode ter certeza do que o futuro trará.
Ninguém pode dizer se chegou a hora de amenizar a luta, mas a história e nossa própria consciência nos julgarão severamente se não fizermos agora todo esforço para testar nossas esperanças por meio da ação. E este é o lugar para começar. Segundo o antigo provérbio chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Meus compatriotas americanos, vamos dar esse primeiro passo. Vamos, se pudermos, recuar das sombras da guerra e buscar o caminho da paz. E se essa jornada for de 1000 milhas ou até mais, que a história registre que nós, nesta terra, neste momento, demos o primeiro passo. Obrigado e boa noite.